Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite simples e análise da Loteca concurso 1192, atualizada. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite simples e análise da Loteca concurso 1192, atualizada. Primeiro jogo Huracan e Corinthians. O Huracan está em primeiro colocado e o Corinthians está em segundo colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Huracan, nenhum empate e nenhuma vitória do Corinthians. Já nos últimos 5 jogos do Huracan nós temos 3 vitórias e 2 empates. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. Segundo jogo, Libertad e Alianza Lima. O Libertad está em segundo colocado e o Alianza Lima está em quarto colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Libertad, nenhum empate e 1 vitória do Alianza Lima. Já nos últimos 5 jogos do Libertad nós temos 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Alianza Lima nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Libertad coluna 1. Terceiro jogo São Paulo e Talleres. O São Paulo está em primeiro colocado e o Talleres está em terceiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do São Paulo, 1 empate e 2 vitórias do Talleres. Já nos últimos 5 jogos do São Paulo nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Talleres nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de São Paulo coluna 1. Quarto jogo América Mineiro e Atlético Goianiense. O América Mineiro está em 14º colocado e o Atlético Goianiense está em 12º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do América Mineiro, 7 empates e 4 vitórias do Atlético Goianiense. Já nos últimos 5 jogos do América Mineiro nós temos 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 empates. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. Quinto jogo Estudiantes e Carabobo. O Estudiantes está em segundo colocado e o Carabobo está em quarto colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Estudiantes, nenhum empate e nenhuma vitória do Carabobo. Já nos últimos 5 jogos do Estudiantes nós temos 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Carabobo nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Estudiantes coluna 1. Sexto jogo River Plate e Universitário. O River Plate está em primeiro colocado e o Universitário está em segundo colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do River Plate, nenhum empate e 1 vitória do Universitário. Já nos últimos 5 jogos do River Plate nós temos 4 vitórias e 1 empate. Já o Universitário nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de River Plate coluna 1. Sétimo jogo Botafogo e Universidad Chile. O Botafogo está em terceiro colocado e o Universidad Chile está em primeiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Botafogo, nenhum empate e 1 vitória do Universidad Chile. Já nos últimos 5 jogos do Botafogo nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Universidad Chile nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Botafogo coluna 1. Oitavo jogo Independiente del Valle e Barcelona.
O Independiente del Valle está em terceiro colocado e o Barcelona está em quarto colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Independiente del Valle, 4 empates e 5 vitórias do Barcelona. Já nos últimos 5 jogos do Independiente del Valle nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Barcelona nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Independiente del Valle coluna 1. Nono jogo Nacional e Atlético Nacional. O Nacional está em quarto colocado e o Atlético Nacional está em primeiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Nacional, 3 empates e 2 vitórias do Atlético Nacional. Já nos últimos 5 jogos do Nacional nós temos 4 vitórias e 1 derrota. Já o Atlético Nacional nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Atlético Nacional coluna 2. 10º jogo Internacional e Bahia. O Internacional está em segundo colocado e o Bahia está em terceiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 10 vitórias do Internacional, 4 empates e 1 vitória do Bahia. Já nos últimos 5 jogos do Internacional nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Bahia nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. 11º jogo Universidade Católica de Equador e Vitória. O Universidade Católica de Equador está em primeiro colocado e o Vitória está em segundo colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Universidade Católica de Equador, 1 empate e nenhuma vitória do Vitória. Já nos últimos 5 jogos do Universidade Católica de Equador nós temos 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Vitória nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Universidade Católica de Equador coluna 1. 12º jogo Flamengo e Deportivo Táchira. O Flamengo está em segundo colocado e o Deportivo Táchira está em quarto colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Flamengo, nenhum empate e nenhuma vitória do Deportivo Táchira. Já nos últimos 5 jogos do Flamengo nós temos 3 vitórias e 2 empates. Já o Deportivo Táchira nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Flamengo coluna 1. 13º jogo Palmeiras e Sporting Cristal. O Palmeiras está em primeiro colocado e o Sporting Cristal está em terceiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Palmeiras, nenhum empate e 1 vitória do Sporting Cristal. Já nos últimos 5 jogos do Palmeiras nós temos 4 vitórias e 1 derrota. Já o Sporting Cristal nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Palmeiras coluna 1. 14º jogo Cruzeiro e Clube União Santa Fé. O Cruzeiro está em terceiro colocado e o Clube União Santa Fé está em quarto colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Cruzeiro, nenhum empate e 1 vitória do Clube União Santa Fé. Já nos últimos 5 jogos do Cruzeiro nós temos 4 vitórias e 1 empate. Já o Clube União Santa Fé nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Cruzeiro coluna 1. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.